Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a passear nesse estudo de edições de orações, onde fazem com que nós, a partir dessas edições, concentradas nesse interesse em comum, consigamos passear uns nos outros entre as ideias, denotações que as pessoas às vezes recuperam ou apresentam ou futuralizam entre tantos tempos de orações para notar, não é mesmo? Como um arco harmônico, como um arco de luz, a gente administra esses poderes de pontuar entre esse arco uma harmonia. E a gente regra isso, né? Até por isso a gente tem vários elementos semelhantes, porém, dentro do treino, da regra da desassemelhação que a gente está aprendendo, a gente consegue colorir cada um com uma proporção dentro dessa unidade de 100% ou adquirir porcentagem de concentração dentro desse órgão de homens ativos, né? Então, veja só como que é a onda, né? A onda, ela vem sendo organizada por nós a partir de sensações colinérgicas, né? A partir desses equilíbrios de colinergia dentro dessa semelhança, né? Dentro desse espelho de luz que permite ao ser humano despojar de seu potencial para nos apotenciar perante ao nosso poder de encontrar razão para a sua oração sustentada, né? E nos colorir disso, e nos processar sobre esse fluente, não é mesmo? Então hoje a gente vai continuar aprendendo sobre elementos desse processo, né? E um dos elementos que consegue atrair a gente com uma atenção mais voltada para a ideia da necessidade, né? Que impõe uma característica que tem poder de fazer você comprar essa ideia de oração, comprar essa verdura, comprar essa sinalização, é o adjetivo, né? Porque quando a gente tem muita coisa no universo, né, a gente acaba colecionando a diferenciação dessas coisas e a gente seleciona essas diferenciações a partir dessa técnica de classificar cada uma delas. Então, cada uma delas agora é um adjetivo. Então, um adjetivo ajuda a gente a separar as coisas, evidenciando que, mesmo que as coisas sejam semelhantes, com uma porcentagem grande, a gente consegue adjetivos que sustentem dizer que uma é melhor que a outra. Mas a gente sempre sabe que isso é relativo. Porém, dentro de relatividades e de processos de concentração, a gente dispõe dessa oração entre alelos para tentar causar esse efeito de que uma substância evidencia ser a partir de adjetivos dentro de uma oração que é maior, é melhor, que é adjetivada em função de outra, né? Um esporte que consente isso muito e é radicalizado
pela domesticação dos animais, inclusive dos seres humanos, que são de exportações nossas, imagens e semelhanças, filhos, né? Esse processo de educação, um esporte que compreende isso e tenta cuidar bem na administração disso, é a educação, é a prova entre os comuns de uma classe. Essa prova entre os comuns de uma classe, ela permite uma classificação entre esportes de adjetivos naquele cerco, naquele conjunto de cercado, né? Porque ali há uma convivência, uma relação harmônica que tenta se empreender de saber sobre a média, a mediana, a modal, entre os vários riscos de orações conhecidas, né? Na verdade, a gente tem as lágrimas de orações já convertidas, né? Num processo de trabalho, né? Toda vez que a gente vai trabalhar, a gente tem orações, né? Que cabem aos verbos ditar, né? Então, para um adjetivo, você tem um verbo, o que combina mais, ou para um verbo, você tem um adjetivo que combina mais e que combina mesmo. Então, a gente sai entre Y, escalando o grau de adjetivação entre um verbo e assim sucessivamente com o verbo e com o adjetivo. Então, a gente faz como se fosse uma sanfona, assim, ó. E aí a gente modula o controle entre uma oração, entre um poder de autoridade muscular, entre um poder de regular a mecânica dos corpos. Por quê? Porque isso é uma alfabetização que impulsiona cola-energia na sua atividade de processamento lógico, que opera entre alfabetos e conexões cercadas, né? Porque fora de um cerco não é conhecido o grau da gravitação que expõe naquele edifício cercado em disposição lógica esportiva. Porque é claro que os ambientes acontecem em Monte Carlo, né? em graus de infinitas relações quânticas de energia, né? Então a detecção dessas fontes de seres humanos dialogando e estando em um universo acontecem de forma espontânea. É muito difícil de você detectar todos os fótons ali das fontes. Mas quando você cerca e começa a colocar pote em um indivíduo, potência, e consegue provar que esse indivíduo é de uma potência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é de uma potência familiar ou infamiliar, é de uma potência corajosa ou medrosa. Você consegue externizar aquilo que ele é e dar nota entre os notados, entre o cerco. Então, isso é uma estilificação do ser humano. Porque fazendo isso em várias formas, você consegue encontrar 1 quilômetro, uma distância de defragmentação de saber a partir desse processamento, né? Então, se você pega um edifício que faz isso há séculos, né, há 200 anos, há 100 anos, se você pegar todos os quilômetros de anos que eles trabalham com esse dado
coando, entre esse cerco, você tem o cerco de registro. Esse cerco de registro, ele é a cofatoração, é a igualdade dessa, é o valor alto dessa medida, né, desse plano de vida. E se a gente tem um plano de viver, existe esse valor alto, né? Só que ainda tem o valor alto, ele está entre o plano. Só que existe um valor menor e maior que é relativo, que cuida de gerir, de manter esse valor no meio, né? O valor alto no meio e a gestão. Então existe toda essa relatividade, essas pás diametralmente opostas entre um grau, né, de conversão. Então você está vendo o que é conversão registrosa? Isso que é conversão registrosa, né? Você tem quilômetros, quilos de dados, de registros que trouxeram entre as provas um valor unânime. E esse valor unânime é a relatividade que me faz dar nota em você aqui nesse cerco de registros, não é mesmo? Então, entre palhaço, dançarino, entre plateia e apresentador, né, nós temos uma oração que cabe todos nós, uma frase, um texto, um livro. E aí, hoje a gente vai continuar aprendendo diminuto, né? Diminuto que eu falo assim, coando, passeando nesse sistema de saber, que é conhecer melhor o adjetivo, né? A gente já fez isso para os verbos e a gente vai entrar com mais detalhes aqui na classificação do que é um adjetivo nessa oração, né? Então, por exemplo, se a gente tem um circo, e aí a gente quer saber quem é o palhaço, a gente vai fazer uma entrevista com o palhaço, a gente vai perguntar para ele o que ele é naquilo, a gente vai investigar, a gente vai tentar saber até mesmo aquilo que ele não conta para nós. E aí a gente vai tentar conhecer o palhaço nessa história, o que ele faz nesse circo, né? Qual que é a importância, a relevância dele. E aí a gente vai fazer isso com adjetivo, né? E hoje a gente vai cuidar de tomar nota do que é o adjetivo, que existem tipos de adjetivos também. Bom, por exemplo, se a gente tivesse para palhaços, tipos de palhaços em todos os circos de trabalhos, por exemplo, no circo da política, no circo dos comércios, no circo da agricultura, todos têm o seu palhaço, né? Só que a gente tem tipos de palhaço, então cada um desses tem um tipo diferente. Porque o palhaço do político não serve pro circo do palhaço da agropecuária, da agricultura, né? São diferentes. Então aqui na comunicação também. E aí a gente vai ver que a gente tem o adjetivo simples, que pode servir a todos, e a gente tem a todo tipo de oração, e a gente tem adjetivos que são considerados diferentes. Por exemplo, o adjetivo pátrio, que a gente também vai ver hoje. Então, bora lá ver mais sobre esses adjetivos, né? Hoje a gente vai ver do adjetivo simples e o adjetivo pátrio. Então, eu acho que você já deve ter ouvido falar que o simples
ele é poderoso, né? A simplicidade é encantadora, é bom. Porque o simples é poderoso, é bom. As coisas simples acalmam a gente. Por quê? Porque elas têm facilitações para poder. Olha a frase. O simples ele tem facilitação para poder. Por quê? Quanto menos simples, né? Quanto mais você subtrai o simples de um processo, por exemplo, eu tenho um processo aqui, né? Um valor lógico, e eu extraio dele a simplicidade. Ele fica complexo. A gente tem um complexo de X, de alguma substância. E esse complexo ele vai dizer que para se dar bem com esse complexo de X, você tem que, por exemplo, se você tem menos simplicidade, você vai ter que ter mais habilidade. Então, menos simplicidade equivale a mais complexo. E aí você tem um conjunto, um dado para poder equilibrar, né? O simples, ele é dentro dessa forma de expressão, ele é aquilo que consegue dizer sem a complexidade, sem toda essa necessidade orgânica de processamento. É o que menos precisa de processamento, né? Simples, não é desafiador, porém continua sendo saboroso, né? O simples ele é menos processo, sabe? Então, aquilo que é simples é tendencioso para as pessoas saberem, né? É facilitado para as pessoas saberem, porque tem milhões de formas de saber, né? Tem muitas formas de saber. É como se o simples ele tivesse na estrada, é como se nós fôssemos Roma, né? Roma somos nós somos Romos. Todos os caminhos levam e saem de Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma e todos os caminhos também se afastam de Roma. Então você tem o caminho, né? Ó, nós temos o caminho que leva a Roma, né? Então a gente está mais próximo de Roma e a gente tem o caminho que afasta de Roma. Roma somos nós, né? A gente é Roma. Nós somos Roma. Nós somos esse império. E aí aqui, ó, afasta de Roma. Então a gente tem esses dois sinais, mais e menos. Então vamos pôr Roma em uma célula, né? Se Roma é uma célula, a gente tem uma célula é Roma, né? Roma também é uma oração. Roma é uma frase, né? Então nós somos Romas e a gente tem os caminhos que levam para Roma, aproximam de Roma, e os caminhos que saem de Roma. Vamos dizer que nessa célula, nessa frase, nesse ser, a gente tem a unidade de perto ou de longe como contração, né? A gente contrai e a gente relaxa. Contrai e relaxa. A gente tem essas duas pontas. Contrai, fecha e relaxa, abre, né? Só que a gente tem uma outra tipo de contração, que é a contração para fora, né? Que
fora do eixo. Então, a gente tem a contração que murcha, né, que leva tudo para dentro, e a contração que expande e a média, né? Então aqui a gente tem a média, a contração menor e a contração maior. E aí a gente tem a escala potencial, né? A gente tem a escala potencial e a gente tampa essa escala potencial. E para tudo essa escala potencial, a gente tenta instalar um controlador, né? Que é uma mangueira, né? De abre e fecha, um controle. Um controle de jorrar jorrar isso, essa medida aqui, ó, de contenção. Beleza. Então tá. Se a gente é estimulado por energias, né, que a gente, por exemplo, lê e absorve, ou a gente fala e desabsorve, processa, né? Então a gente tem a escuta que manda impulso para o nosso organismo e aí o nosso cérebro ele recebe entre esses mapas cerebelares, né? A gente chama de córtex. Entre esses córtex, ela vai lá e contrai isso, né? Então isso aqui soma em você e isso aqui desce em você, né? Você soma e vai somando, né? Vai passando esse impulso nervoso. E aí, se vem demais, se tem muito impulso vindo, o que acontece? Acontece um move, né? O move, né? Então você tem o ouve e o move. Tá vendo o ouve? Ouve, né? Por que a gente tem isso? Porque a gente precisa de descarregar a adrenalina em excesso. Isso se chama correção de notas musicais. Só que a gente colocou uma camada na música. A gente tentou fazer todas as pessoas vinculadas para a atuação. Todas as pessoas vinculadas para a atuação em um cerco de registro, né? Para todas as pessoas vinculadas aqui nesse cerco de registro, a gente tem um timbre diferente. Então, para tentar utilizar da harmonia dessas pessoas, a gente ensaia para que as pessoas possam tentar se tornarem harmônicas e reduzirem esses movimentos, essas falas. Por quê? Aí é que tá, ó. A fala, ela também é um movimento contra a adrenalina. É uma correção de adrenalina. Então a gente fala para corrigir a adrenalina que a gente sente para salvar a nossa viatura, a nosso equilíbrio em um cerco de registro, né? Então, enquanto a gente não capturou o timbre e fez dele um processo de naturação, né? O que é a naturação de timbre? A naturação de timbre é fazer marcas, é escutar bastante e fazer marcas para tornar o timbre
familiar ao impulso nervoso. E nós precisarmos de contrair menos, porque a gente vai desinervar esse impulso. Então é como se a gente estivesse adaptando a notação das pessoas de andarem nos nossos ouvidos, nas nossas portas, de entrarem e saírem pelas nossas portas. Então as pessoas começam a conversar. Blá 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 blá. Aí no começo tudo é difícil, né? Você tá ouvindo e você não tem uma modulação nessa linha de timbres e orações. Só que aí, à medida que vai fazendo os bombardeios aqui desses timbres, vai reduzindo a descontração e você cada vez vai encontrando a contração de Roma, essa música, essa nota na construção de civilização orada. Então aí a gente encontrou Roma, né? E a gente sabe que a gente tem o simples e o pátrio agora, o adjetivo que está por Roma, né? Então a gente só vai vendo que a gente menos sabe estudando essas coisas, né? Adjetivo. Então, adjetivo, ele tem um grau de ponta, né? Então a gente tem uma ponta na rima. Então vamos lá, ó. Indo. Tá vendo? Lindo. Carinhoso. Oso. Então a gente sempre tem uma ponta nesse adjetivo. É como se a gente tivesse uma nota assim, ó, e o adjetivo fizesse assim, ó. Sabe? Ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim. Sabe? Então a gente tem graus de adjetivos em uma oração que brilham, né? Que dependendo do adjetivo, a gente pode dizer que brilha imaterialmente. Ou seja, na mente do espelho da pessoa que escuta, na recepção. Né? A recepção milagrosa. Milagrosa. Então Jesus ele cura por milagre porque ele consegue elevar a pessoa a uma oração que vai fazer com que ela receba, tenha uma recepção de oração milagrosa, que desacorda dele uma vibração nova, uma vibração brilhante, um laço de vida nova, né? E adjetivos fazem isso. Por exemplo, se eu acordar, né? E se você acordar num dia mal e eu encontrar você na rua e eu disser: "Oi, tudo bem? Nossa, você tá linda. Nossa, você tá bem, nó? Percebe como que tem um poder, né? Você está bem. Eu estou assumindo que a sua reflexão sobre o meu poder de julgar, sobre a minha responsabilidade com a vida, te diz que você está
bem, que você está bonita, que você está adjetivada sobre a minha recepção de você. Então, se você começa a conversar comigo, entendi, inteligente, nossa, incrível o seu raciocínio, nossa, você pensou bem, hein? Cara, foi bom ter conversado com você. Então, você começa a perceber como existe linhas de apagar lamentos, né? Por exemplo, eu fui trabalhar e encontrei vários lamentos, porque são pessoas que estão ali lamentando aquilo que não tem, porque não tem, e porque as outras têm, porque viram que as outras pessoas têm e que elas não têm. E aí eu sou carregado de lamento. Aí eu começo a conversar com as pessoas e as pessoas começam a me elogiar. E aí elas vão me ajudando a apagar os lamentos que me carregaram. E aí elas vão se tornando mães de Jesus, né? Porque os meus gestos fazem com que elas me consolem a partir dos elogios, né? Então, muito obrigado, mães de Jesus. Muito obrigado, Marias. Muito obrigado, rimas entre nós que se preocupam com as orações, né? Que se dispõem a nos ajudar a descarregar os lamentos. Só que a gente também pode e deve nos ajudar a descarregar esses lamentos. A gente deve nos elogiar de várias formas possíveis, dentro das linhas de necessidade, dentro do poder de oração, né? Por isso a gente treina, por isso a gente conduz ao universo controles de nos ficar em registro, de nos manter bem, mesmo em cercos de registro. Legal? Então, veja bem o sentido desse trabalho, dessa luta, né? Bom, beleza, então. O que é o adjetivo simples, então? Simplesmente é um adjetivo que não tem regras para você. Não tem regras. Quer dizer, não tem dificuldades para você pegar. Por exemplo, não caiu da árvore, né? Você não vai ter nojo de pegar porque caiu no chão, dependendo, ou caiu no chão de uma forma tão harmônica que você vai pegar. Você vai pegar e não vai estar sujo, né? Isso é um adjetivo simples, né? Ou você vai levantar a mão aqui, ó, né? E vai conseguir pegar tranquilo na árvore porque não tem dificuldade, é simples. Você consegue processar simples. Você consegue ver e o obstáculo ser simples, né? Você consegue vencer de forma simples. Às vezes outra pessoa não acharia simples, mas você sim. Então isso é um adjetivo simples. Porém, nessa questão de escrever palavra para o adjetivo, né? Uma palavra vai representar um adjetivo. A gente pode dizer que é uma palavra mais usual, formada por apenas um radical ou elemento. Então, a gente pode começar a dizer assim, né? Que é uma palavra usual. Ou seja, grande parte das pessoas usa, né? É o usual. Formada apenas por um radical ou elemento. Lembre-se que o radical é a base fundamental dos vocábulos, sendo o elemento comum na formação de palavras. Por exemplo, casa, casinha, casarão. Radical, cas, né?
Então, esse é o radical. Classificação dos adjetivos. Antes de mais nada, vale destacar que os adjetivos é uma classe de palavra variável em gênero e número e grau. Ele é responsável por atribuir características e particularmente aos substantivos, oferecendo assim qualidade, condição e estado aos seres. Então, é como se fosse alguém, a gente tem uma substância aqui, só que ela está dentro de um escuro, né? Ela está escuro. Quando o sol vem e bate aqui, ó, ele desmancha esse escuro e passa a apresentar aquilo que a gente tem aqui, ó, a substância, a partir da desmanchão, né? Essa apresentação da substância, do substantivo, equivale a um adjetivo sobre o receptor / utilizador. Ou o cara que tenta utilizar dessa dor. Legal, né? Os então, adjetivos são retratos do sol que combate as trevas e nos mostra a vida, né? Os adjetivos são classificados em simples, composto, primitivo e derivado. Então a gente está vendo simples e a gente quer ver também o primitivo hoje. Diferente do adjetivo simples, o adjetivo composto apresenta mais de um radical, por exemplo, azul marinho. Então esse é o composto. Os primitivos são aquelas palavras que originam outras, por exemplo, belo origina beleza. Então belo é um substantivo ou é um adjetivo primitivo. E já os derivados, como o próprio nome indica, derivado de outra palavra, por exemplo, narrador, derivado de narrar. Peraí, isso. Já os substantivos derivados. Simples, composto, primitivo e derivado. Adjetivos. Os exemplos de adjetivos simples. Para compreender melhor o conceito de adjetivos simples, seguem abaixo algumas frases e flexões do gênero, número e grau que podem sofrer. Então vamos entender pela frase, né? Pela unidade valorosa. Flexão do gênero masculino e feminino. O menino ficou muito magro depois da dieta. Aquela modelo é muito magra. Então, o magro equivale à adjetificação do menino, né? Então, o menino, ele é o magro. A menina, a modelo, né? Como a modelo modelo é um substantivo sem gênero, né? O gênero de modelo serve para masculino tanto para feminino. Então aquele modelo. Só que aqui tá aquela. Então aquela diz que é um feminino, né? Então aquela dispõe que é uma pessoa no feminino, né? Então é uma flexão no feminino magra. Adjetivo biforme. Joaquim é amigo mais leal. Joana é a amiga mais leal. Adjetivo uniforme. Por quê? Tanto para Joaquim quanto para Joana, o adjetivo leal não se flexionou em gênero, né? Então, a flexão
em gênero, para poder separar a usabilidade de uma fonte em oração. Número. Adriana ficou feliz com a nota da prova. Os professores ficaram felizes com as avaliações dos alunos. Número. Então, aqui é uma pessoa, está no singular o adjetivo, né? Aqui são vários e está no plural. Usa o adjetivo feliz. Então, feliz e felizes. Aqui houve a flexão de número. Concorda com o número, concorda com o gênero, e a de grau concorda com o grau, obviamente. Por exemplo, o grau de comparação. Mariana é tão inteligente quanto Luísa. Então, o adjetivo inteligente, entre tão e quanto, trouxe a ideia de comparação entre Mariana e Luísa, adjetificando a Mariana como superior, né? Não, como... Na verdade, esse é o outro, né? Mariana é tão inteligente quanto Luísa. Tão inteligente quanto é um adjetivo que coloca as duas no mesmo plano de intenção orada, né? Então, se tem uma oração, se tem algo a retribuir, as duas precisam receber iguais retribuições nessa atenção oral. O que é difícil, porém, esse tão inteligente quanto, esse tão adjetivo quanto, funciona. Então, grau, tão, x quanto. Equivale que os dois são iguais. E o superlativo é o que define que alguém é íssima, né? Então, a gente tem um comparativo e o superlativo. Então é isso que vai reparar muito sobre o ouvido, sobre a descarga orada. Nenhuma pessoa, nenhum sujeito, nenhum substantivo a partir da utilização do grau superlativo. E quem faz muito isso são as propagandas. As propagandas, elas avolumam com hipérboles entre camadas de substantivos de graus superlativos, porque elas tentam usar o grau do substantivo para santificar algo, o santo grau, né? A santificação do adjetivo, colocando como uíssima, né? Elevado ao maior potencial possível, o substantivo. Então, inteligentíssima, fortíssimo, né? Vaidosíssimo, né? Então, isso equivale a uma luz mais intensa possível de algo. Uma estrela muito forte. Então tem essa questão. Porém, às vezes a pessoa não precisa de comprar isso. Se ela comprar isso, ela vai desequilibrar a oração dela. Ela não vai dar conta dessa luz toda. E aí, às vezes, ela é levada pela marca a comprar. Ela não vai conseguir pagar. E acaba ficando em dívida, em débito. Ficando burríssima, né? Sofrendo de propaganda. Sofrendo degeneração de propaganda. Processos patológicos.
Lista de adjetivos simples. A maior parte dos adjetivos que existem são adjetivos simples. Tá vendo a questão do simples? Então é melhor você falar 10 simples do que um substantivo complexo para dizer aquilo que você quer, se você não sabe utilizar o adjetivo complexo, né? É mais ou menos esse entendimento, né? Para melhorar a sua pesquisa sobre esse tipo de adjetivo, segue abaixo uma lista. Então a gente tem aqui, ó, alto, alta, com flexão de gênero. Antigo, antiga também, com flexão de gênero. Belo e bela, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa. Curto, curta, feio, feia. Meiga, pequeno, perigoso, raivoso. Aqui é o que a gente tem algumas listas, alguns adjetivos. Feio, gordo, lento, lindo, liso, meiga, pequeno, perigoso. Então, quando a pessoa na oração ela para no adjetivo, ela defeca no adjetivo, ela coloca algum incremento na substância. Então, dependendo do comunicador, narrador, propagador, ou o que a gente chama de ferramenta X, dependendo do ferramenta X, a gente tem um sinal na via, né? E ele pode ser positivo ou negativo. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai tendenciar entre esse arco a olhar para esse algo aqui, ó, sobre fermento de impulso adjetificou, né? Ou seja, um sinal de gente, né? Por exemplo, menino lindo. Você por aqui, tudo bem? Aí, tipo assim, aí o lindo é esse X. Por que é o X? Porque houve um empreendimento de instalação por pausa de tempo na oração. Pausa de tempo. Então, o empreendimento de instalação por pausa de tempo em ferramenta. Então, utilização de ferramenta para comunicar a dor, para exportar a dor de adjetivação e carregar você de um adjetivo, de um sinal, tá aí, né? E existem muitas lógicas, muitas receitas prontas para esse tipo de asteriscos na nossa vida, né? Não é à toa que nada é de graça. Tudo são instalações de asteriscos. Agora o paterio. Os pátrios. Patírios. Paterios. Então, para ter os íons vibrando na frequência certa, né? Os íons no lugar. Pátrios. Brincadeiras à parte.
Adjetivo pátrios são aqueles que caracterizam as pessoas ou as coisas. Então, a gente vai caracterizar uma coisa ou uma pessoa, né? Uma pessoa dentro desse cursor de passado, dentro dos tempos verbais, dentro dos tempos, né? De classificação, né? De sol a prática de contar, né? De contar o tempo. A gente tem uma coisa ou pessoa elevado ao universo, ao verbo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa coisa e essa pessoa e vai caracterizar elas por um adjetivo. Caracterizar elas por um adjetivo relacionado à origem delas. Então, da onde veio isso? A pedra ela veio do monte. Então, a pedra, se ela veio do monte, ela é monteísta, né? Montista. Da onde que veio a terra? A terra ela veio da montanha. Então, a terra é monteísta. Da onde veio o sol? O sol veio do espaço. Então, o sol é espacista. Tá vendo? Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô formando adjetivos pátrios. Só que nessa ética de formar adjetivos pátrios, a gente já tem uma série de adjetivos pátrios formados. É claro que na sua atividade, na sua interação, na sua brincadeira, você é livre para formar o adjetivo pátrio que quiser, até mesmo para te ajudar nas lógicas. Bom, considerando países, continentes, cidades, regiões, entre outros. Então você pode considerar origens num sentido muito nobre dessa camada de interpretação de texto, nessa gramática, nesse ambiente gramatical, a gente tem aquilo que a gente tem de origem como consideração países, continentes, cidades, regiões. Só que olha a palavra origem. A palavra origem por exemplo, a origem é algo que permite gerar outro algo, né? Então, a origem disso vem disso. Então, a origem pode ser várias coisas. Então, isso é um lado muito legal. Por exemplo, qual que é a pipoca? A pipoca, ela vem de quê? A pipoca, ela vem do milho. Então, vamos formar um adjetivo para falar que a pipoca veio do milho. A pipoca, ela é milista. Pipoca milista. O que mais é milista? O que mais mora ou originou do milho, né? O que mais é milista? O que mais originou do milho? A gente tem o mingau, né? A gente tem o fubá,
Então a gente tem origens próximas e origens distantes. Então tem toda essa brincadeira pra fazer para quem gosta de orar, né, de oração. Grafados com letras maiúsculas. Então aqui a gente tem a utilização de letras maiúsculas. É uma regra. Porque a maiúscula, né, o maior, ele gera um menor, né? Porque é a partir do corte do maior que você gera um menor. Então isso aqui é poder de geração, poder R, né? Poder revolucionador. Você corta para gerar algo, né? Aqui, ó. É a revolução. Cortou para gerar, né? Então desse corte aqui, ó, você vai ter algo novo. Dos estados, adjetivos pátrios dos estados do Brasil: Acre, acreano; Alagoas, alagoano ou alagoense; Amapá, amapense. Então vamos separar aqui, ó. Estado do Brasil. Vamos ver quais que são os sufixos. Sufixos de acréscimo. Para doar estado. De contração romática. De contração em nós, né? De contração em Roma. Em Roma. Vamos lá. Ano. Acreano. Alagoano ou alagoense. Então, ense é outro. Ense. Amapaense. Amazonense. Baiano. Cearense. Espírito Santense ou capixaba. Então, aba é outro. Goiano, maranhense, Maranhão ou Maranhão. Né? Esses dois são um pouco menos, né, usados. Ense, paranista ou tingui. Ista ou tingui. Paranatingui. Pernambucano, piauiense, piauizeiro, fluminense. Então a gente começa a entender, ó. Rio de Janeiro, Fluminense. Rio Grande do Norte, Rio Grandense do Norte, ou Norte Rio Grandense, ou Potiguar. Rio Grande do Sul, Rio Grandense do Sul, ou Sul Rio Grandense, ou Gaúcho. Uxo. Roraima, roraimense. Catarinense, Santa Catarinense. Paulista ou São Paulo. Paulista ou bandeirante. Sergipano. Então, a gente percebe que os sufixos mais simples, eles são os mais utilizados dentro de uma classificação, né? Modéstia à parte falando. Só que os outros foram ganhando fama e foram transcendendo aquilo que era para ser normal. Por exemplo, o gaúcho, o gaúcho, bandeirante, né? Então tem essas questões. Adjetivos pátrios para capitais do Brasil. A gente estava para estados, agora a gente está para capital. Estados do Brasil.
parece a mesma coisa, né? Aqui, ó. Aracaju, Aracajuano ou Aracajuense. Belém, Belense. Belo Horizonte, Belo Horizontino. Então a gente tem o hino, né? O tino. Boa Vistense. Boa Vista, Boa Vistense. Campo Grande, Campo Grandense. Cuiabá, Cuiabano. Então a gente tem essa variação de ano e ense somada ao radical, a vogal temática, até mesmo a palavra. Vitória, vitoriense. E aí vamos lá, ó. Países. Com países com a letra A. Afeganistão, afegane ou afegão. África do sul-africano ou austro-africano. Albânia, albanês. Alemanha, alemão. Germânico, germano ou teutônico. Andorra, andorrano, andorrense. Angola, angolano ou angolense. Antiguari, barbuda, antiguano. Arábia Saudita, a Saudita ou Arábia Saudita. Argélia, argelino ou argelino. Então a gente tem tudo isso, né? Bahamense, badiano. Então muito comum, ó. Agora esse aqui não. Bielorrússia, bielorrusso. Birmanês, Birmânia, birmanês. Bolívia, boliviano. E é país demais. China, chinês, Coreia do Sul, coreano. Dinamarquês, Egito, egípcio. Então isso é o adjetivo pátrio, né? Era isso que a gente queria ver. Vamos ver aqui, ó. Adjetivos pátrios compostos. Frequentemente se utilizam adjetivos pátrios compostos. Nesses casos, o primeiro elemento é empregado na forma alatinada e reduzida, enquanto o segundo elemento permanece igual e são sempre hifenizados. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, nesse caso, o primeiro elemento é empregado na forma latinada. O segundo elemento permanece igual e são sempre hifenizados. Segundo elemento igual, sempre hifenizados. Os adjetivos pátrios compostos mais comuns são anglo, que é igual a inglês, exemplo, colégio anglo-americano. Europeu, euro, né? Euro, europeu, exemplo, amizade euro-africana. Franco-francês, exemplo, Império Franco-Germânico. Olha que interessante. Espera aí. Vamos lá. A gente tem o anglo, vem do inglês. O euro do europeu. Franco-francês.
grego, hispano, hispânico, ou espanhol. Exemplo, Câmara de Comércio Hispano-Portuguesa. Luso, lusitano ou português. Nipo, nipônico ou japonês. O japonês. Comércio nipo-brasileiro. Teuto, teutônico ou alemão. Exemplo, relações teuto-francesas. Teuto, teutônico. Teuto, teutônico ou alemão. Legal. Uso do hífen nos adjetivos pátrios quando as formas alatinadas e reduzidas se seguem de outro adjetivo pátrio. Então, isso aqui são formas alatinadas. Esse é o nome dessas formas. Porém, quando o segundo elemento não é um adjetivo pátrio, o hífen não é admitido. Exemplos: afrodescendente, eurocomunista, lusofobia. Entendi. Em tempos enquanto os adjetivos pátrios se referiam apenas aos países, os adjetivos gentílicos se referiam aos continentes, cidades, estados, regiões, etc. Todavia, essa forma foi omitida da nomenclatura gramatical, sendo eliminada a distinção entre ambos. Interessante. Então, muito massa, né? Saber disso. Então é isso, né? Hoje a gente obteve uma melhoria nessa tensão relacionada à classificação dos adjetivos. A gente viu o adjetivo simples e como ele é forte, porque ele é simples, né? A força dele está na aceitabilidade, né? Então, uma simplicidade é bem aceita nessas questões de nesses ambientes, né? Então, em todos os ambientes, os adjetivos simples são aceitos. É como se fosse isso. Porém, se o adjetivo ele quer focar em algo específico, quer tomar algo específico, ele precisa de uma complexidade. Então, o adjetivo ele já sofre uma repartição. E aí a gente tem um novo adjetivo. No exemplo que a gente teve hoje é o adjetivo pátrio, que ele sofre essa regra de ser um valor de formação para revelar algo que é originado de algo, né? A gente até brincou que o milho, a pipoca ela é originada do milho, né? Então ela é milhês ou milhano, né? Ou milhanês, sei lá. E aí a gente foi para a parte séria, que é geralmente origem de país, né? O que? A cultura, o produto ou até mesmo a pessoa. E aí a gente tem esse adjetivo que serve às coisas ou a pessoas, que são os adjetivos pátrios. No mais, era isso aí.
A gente fica por aqui e se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!